Look at my dog. A Austrália atual é mundialmente reconhecida como um território onde a evolução parece ter seguido um curso totalmente diferente, abrigando uma fauna que equilibra o fascinante e o bizarro. Para quem é de fora, o Outback australiano parece ser o limite da sobrevivência, um lugar onde cada criatura, desde o canguru ao estranho ornitorrinco, desafia as regras biológicas do resto do planeta com adaptações únicas e defesas perigosas. Cada animal ali parece que foi moldado para ser hostil contra qualquer ser humano, independente do seu tamanho. Quer uma prova? A cobra mais venenosa do mundo, a taipan do interior, é nativa de lá, cujo uma única gota de veneno pode matar 100 homens adultos. Lá também é lar de um dos maiores predadores modernos, o crocodilo de água salgada, um réptil capaz de alcançar os 6 metros de comprimento e pesar 1 tonelada, e que é responsável, infelizmente, por 1000 mortes de pessoas todos os anos. Se você acha que a Austrália de agora é assustadora, você está 100% certo. Mas, e se eu te falar que o passado deste continente esconde monstros muito mais aterrorizantes? Prepare-se, pois hoje, o que vamos revelar agora fará qualquer criatura moderna parecer um animal de estimação inofensivo. Para começar a nossa lista, vamos com a Genyornis newtoni. Apesar das aparências, ela não é um avestruz, mas sim um ganso gigante. Com 2 metros de altura e quase 250 quilos, essa ave possuía um bico curto, mas ainda assim muito forte, que lhe permitia quebrar galhos grossos ou ossos. Sua dieta era, na maioria das vezes, herbívora, se alimentando de sementes grandes e frutas de casca dura. Mas também é bem possível que fosse uma predadora oportunista, caçando pequenos répteis e mamíferos que cruzassem seu caminho, diferente das aves corredoras modernas que têm pernas finas para a velocidade. A Genyornis tinha pernas grossas e maciças. Ela não era uma velocista de elite, mas compensava isso utilizando seu peso. Para atropelar qualquer um, a força de seu chute era suficiente para estripar um predador ou esmagar o tórax de um humano instantaneamente. E, falando em ser humano, esta espécie possui uma relação muito triste conosco. Foram encontrados milhares de fragmentos de cascas de ovos de Genyornis em acampamentos humanos antigos. As cascas apresentam marcas de queimadura localizadas, o que prova que os humanos não apenas comiam os ovos, mas os assavam diretamente na brasa. A longo prazo, obviamente, houve consequências. Como esses animais botavam poucos ovos e levavam tempo para crescer, o hábito humano de fazer omeletes afetou drasticamente as suas populações. Além da caça aos ovos, os humanos mudaram a paisagem da Austrália com queimadas. A vegetação densa que a Genyornis precisava para se esconder e nidificar sumiu, sendo substituída por campos abertos, causando a sua extinção há 45 mil anos atrás. A Wonambi naracortensis era um gênero de serpente da família Madsoia, que já existia desde o Cretáceo. Essa cobra conseguia chegar aos 6 metros de comprimento e era extremamente grossa e pesada. Ao contrário dos seus parentes atuais, como a jiboia, a Wonambi tinha uma cabeça pequena com mandíbulas que não eram tão flexíveis, ou seja, ela não conseguia abrir a boca o suficiente para engolir um animal gigante de uma vez. A evolução, então, deu a ela uma força de constrição absurda para esmagar os ossos da presa e transformar o corpo do animal em uma massa compacta e alongada antes de começar a engolir. Por conta de seu tamanho e peso, ela não era muito veloz em terra, por isso vivia uma vida semi-aquática, onde passava grande parte do tempo nos billabongs, escondida na vegetação úmida da margem ou parcialmente submersa na água rasa, aguardando pacientemente algum desavisado para dar o bote. Suas presas seriam animais de médio porte, mas sua força era o suficiente para abater até humanos distraídos. Curiosamente, o ambiente aquático em que vivia
foi a sua ruína, pois o clima da Austrália foi ficando mais seco há 50 mil anos. Com isso, os poços de água secaram, a vegetação onde se escondia sumiu e, sem mais lugar para se camuflar e presas vindo beber, a Onambi desapareceu. O Thylacoleo carnifex, carinhosamente apelidado de leão marsupial, era o predador de topo dos ecossistemas australianos há cerca de 50 mil anos. Apesar do nome, ele não era um leão, mas sim um tipo de marsupial, e por incrível que pareça, ele era um parente muito próximo dos coalas. Suas articulações e garras mostram que ele era um escalador nato, ficando escondido nos galhos altos e aguardando para se lançar sobre a presa, usando a gravidade para aumentar o impacto do ataque com cerca de 100 a 130 quilos. Imagine o baque que seria um animal do tamanho de uma leoa caindo sobre você de uma altura de 5 metros. O Thylacoleo tinha 2 dentes frontais enormes que pareciam pinças, usados para agarrar e furar. Já seus dentes laterais eram longos e afiados, como lâminas de cutelo, feitos não para mastigar, mas para fatiar. Tudo isso lhe proporcionava a mordida mais poderosa em relação ao tamanho do corpo entre todos os mamíferos carnívoros conhecidos, permitindo que conseguisse matar animais muito maiores que ele em segundos, cortando a medula espinhal ou a traqueia. Como se já não bastasse, ele possuía uma garra retrátil de 10 centímetros, que usava para se ancorar à sua vítima. Se acredita que a presa favorita dele seria o marsupial de Protodon, que poderia chegar a quase 3 toneladas, o que só comprova o quão perigoso era esse animal em vida. É muito provável que os humanos também fizessem parte do cardápio, pois ambos compartilharam o mesmo território por pelo menos 20 mil anos. Há também uma evidência gravada em pintura rupestre que registra um grande marsupial predando um aborígene, e essa não é a única. Todos sabemos que os crocodilos são uma verdadeira ameaça na água, na terra. Apesar de limitados, não é bom subestimar eles. A Austrália pré-histórica decidiu então criar um especialista em caça terrestre, o Quincana, indo contra tudo que conhecemos. Esse crocodilo decidiu desenvolver pernas longas e posicionadas diretamente sobre o seu corpo. O resultado? Uma máquina de matar veloz, capaz de correr com extrema agilidade em terra firme. Análises demonstram que ele conseguiria atingir velocidades próximas a 50 quilômetros. Agora imagine um crocodilo de 3 a 6 metros de comprimento correndo atrás de você como se fosse um pitbull enfurecido. Seus dentes eram serrilhados e comprimidos lateralmente, como facas de carne, permitindo que uma única mordida do Quincana nas pernas de uma presa fosse o suficiente para cortar tendões e artérias, deixando o animal incapacitado enquanto ele começava a devorá-lo ainda vivo na terra seca. Essa criatura era o que os paleontólogos chamam de predador de perseguição ativa. Enquanto a maioria dos crocodilos que conhecemos são como minas terrestres, aguardando algo pisar em falso, o Quincana era como um míssil guiado. Ele usava a grama alta ou a vegetação densa das florestas úmidas para aproximar. Por conta de suas pernas longas, sua barriga não tocava no chão, então sua movimentação era bem silenciosa. Na hora do bote, ele corria vorazmente até a sua presa. Uma vez com ela ferida, ele usava seu peso para prensar o animal contra o chão. Apesar de ser adaptado à terra, ainda assim conseguia nadar de forma eficaz se fosse preciso. Em razão disso, a humanidade se viu encurralada competindo com esse crocodilo e o caçou até o último dele. O Megalania é o chefe final da pré-história australiana. Se você pegar um dragão de Komodo e multiplicá-lo por 4, você terá uma ideia do que era esse monstro. Estamos falando do maior lagarto terrestre que já existiu apenas. Suas estimativas variam, mas cientistas acreditam que ele chegava a 7 metros de comprimento e pesava quase 2 toneladas, equipado com uma pele blindada por pequenos osteodermos
e uma língua bifurcada que detectava o cheiro de sangue a quilômetros de distância. Por muito tempo, achamos que o Megalania matava apenas pela força, mas pesquisas recentes revelaram algo surpreendente. Assim como seu parente moderno, o dragão de Komodo, o Megalania possuía glândulas de veneno na mandíbula. Esse veneno não matava instantaneamente, mas impedia a coagulação do sangue e, por consequência, causava uma queda brusca na pressão arterial. Graças a isso, não era preciso lutar. Bastava uma única mordida e seguir a presa por horas ou dias, se fosse necessário até finalmente colapsar. Com todo esse conjunto de habilidades, ele não precisava ter medo de nada dessa lista. Poderia caçar o gigante Diprotodon, os cangurus gigantes e até devorar facilmente um Thylacoleo ou um Quincana se eles se encontrassem. E baseado nos seus parentes atuais, provavelmente devorava os membros menores da própria espécie. Assim como os outros animais que apareceram, ele também encontrou ancestrais dos aborígenes. Não preciso nem dizer que, na visão de um predador de 2 toneladas, acostumado a abater presas dezenas de vezes mais pesadas, nós éramos alvos fáceis. Um simples arranhão era suficiente para o veneno começar a circular. A pessoa morreria por choque e perda de sangue, e sua última visão seria a daquele monstro paciente se aproximando cada vez mais. Terminamos por aqui. Obrigado por acompanhar o vídeo e pelos comentários elogiando o especial de 30 mil. Eu trouxe esse outro porque estou pensando em talvez migrar para os vídeos longos ou combinar os vídeos longos e curtos. O que você acha da ideia? Enfim, se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like, comentar e se inscrever. Obrigado pela atenção e até a próxima.